Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o diácono Paulo Rosa. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar podendo falar um pouco aqui do nosso público, do que a gente faz dentro da cidade de Mogi. O diácono ele participa de um projeto que acolhe e também distribui alimento e auxílio para pessoas em situação de rua. Primeiramente, eu gostaria de saber do senhor como é que esse projeto é feito, como ele ocorre. Nós somos incluídos dentro da Caritas, né, que é uma rede internacional. Existe a Caritas Internacional e a Caritas Brasileira, a Caritas Católica, né? E dentro do contexto da Caritas, a gente tem como filosofia que a palavra Caritas já quer dizer caridade, amor, né? De cuidar dos mais necessitados. Que às vezes não é só o alimento. Tanto que hoje nós temos dentro de Mogi aqui 5 creches, né? Estamos agora em vias de abrir possível abrigo para pessoas idosas, né? Uma ILPI de grau 3. E temos também uma casa de acolhida de pessoas em situação de rua, onde nós acolhemos 36 moradores de rua. Nossa! E esse trabalho que o senhor faz, o senhor podia detalhar qual o perfil das pessoas que são atendidas e também quais bairros de Mogi esse trabalho ocorre com mais frequência? Sim. A Caritas ela tem um viés, um trabalho em todas as paróquias da diocese. Só que durante muitos anos ficou-se preso à distribuição de cestas. Levar uma cesta, um alimento básico, um atendimento básico. Só que a caridade vai muito além de um alimento. Eu mesmo, depois de ordenado, sou diácono permanente, fui ordenado dia 6 de janeiro de 2018. No dia 8 de janeiro fui transferido para a paróquia São Bartolomeu. Fica em Itaquaquecetuba, que pega ali o Piatã 1, Piatã 2, Piatã 3, Mogi, Recanto Marcelo, Recanto Mônica, que é a parte de Itaquá, e vai quase na divisa de Suzano. Então são 12 comunidades de extrema pobreza. Lá hoje a gente serve em torno de 120 refeições por dia. Nós chegamos a uma conclusão que não adiantava eu servir a cesta básica, que muitos deles não tinham a condição e nem a dignidade para ter um bujão de gás dentro de casa. Agora há pouco tempo saiu até um projeto do governo distribuindo gás, mas a maioria deles são aditos, né? Usam drogas e acabam vendendo esse bujão. Então a gente fornece pelo menos uma vez por dia, de segunda a sábado, uma refeição garantida para eles. Então a caridade vai além só do alimento. Então todas as paróquias temos os atendimentos da Caritas, dos Vicentinos, da Legião de Maria, que faz esse trabalho caritativo. E a Caritas Diocesana e a Caritas Regional Mogi, de São Paulo, ela faz um trabalho mais voltado para a área da assistência social, educacional, acolhida de pessoas em situação de rua e também alimentação aos mais carentes. Que legal! E há quanto tempo o senhor desenvolve esse projeto? O senhor participa com a Caritas dessa iniciativa? Depois de ordenado, a gente recebe ordens, né? A gente é dirigido pelo bispo diocesano, como ministro ordenado. Então, desde 2019, eu estou fazendo parte da Caritas na Diocese de Mogi, que abrange as 10 cidades do Alto Tietê, né? E agora, a partir desse ano, assumi a Caritas no Regional de São Paulo, que são 50 dioceses do estado de São Paulo, como conselheiro, né? E desde 2019 para cá, eu venho fazendo um trabalho mais dedicado à Caritas, mais dedicado a organizar, administrar, principalmente nesse período de pandemia, que foi muito duro, né? Mas desde 96 eu faço um trabalho que se chama-se Pastoral de Rua, de levar alimento nas portas dos comércios de Mogi, da região aqui, para as pessoas que se encontram, que a gente fala que são PSR, pessoas em situação de rua. Elas não são moradores de rua, elas estão em situação de rua, por um revés da vida, né? Só a gente chegando perto, sentando, se aproximando, a gente vai ver a dificuldade de cada um deles. Com relação a esse período de pandemia, no trabalho que o senhor faz cotidiano, o senhor percebeu um aumento do número da população em situação de rua, ou mesmo uma mudança no perfil das pessoas que estão em situação de rua hoje? Sim. A gente viu que depois da primeira fase da pandemia, né, de 2020 para cá, aumentou muito o número. Aqui em Mogi mesmo, uma população de rua estava em média de em torno de 300 pessoas. Hoje ela teve no mínimo um aumento de mais de 35%. O que eram 300 hoje estão beirando seus quase 400, 500 pessoas. Numa cidade que tem uma população de 500 mil habitantes, ela tem, vamos colocar aí, 500 pessoas em situação de rua. Fora as pessoas ainda que ainda estão
morando em casas que não têm condições de pagar aluguel, que não têm condições de ter um alimento, ou que ficaram até fora dos programas do governo. Sim. Com relação a esse trabalho que o senhor desenvolve, o senhor podia contar um pouquinho para a gente sobre, como o senhor falou, além da questão da caridade do alimento, existem outras iniciativas que elas são colocadas em prática, tanto nessa casa que acolhe pessoas que vieram de situação de rua. O senhor podia falar sobre a infraestrutura que eles recebem, o apoio? Sim. A Casa Emanuel, aqui em Mogi, existe três abrigos masculinos, né? Um é Emanuel, que é a Caritas que administra. Lá na Casa Emanuel a gente tenta fazer o quê? O sistema fala que a gente tem que acolher eles como usuários do sistema de assistência social, do SUAS, né? Mas lá, como a gente tem um caráter, a Caritas é um instrumento religioso, o Estado é laico, mas a organização é religiosa, a gente não pode imprimir o caráter religioso para eles, mas a gente acolhe eles com um olhar mais caritativo, mais de compaixão. Não só técnico, mas a gente coloca dentro do acolhimento técnico um olhar de compaixão, de tentar ver a fragilidade, a necessidade. Então, tanto que lá a gente não usa o nome usuário, e sim acolhidos, né? Que dá uma coisa mais calorosa, mais afetiva, né? Com relação ao público, muitas vezes nós temos esse estereótipo de que existe só um tipo de pessoa em situação de rua, quando na verdade existem várias. Tanto famílias desde que a pandemia ocorreu, pessoas com deficiência, como o senhor citou. Como que a gente pode trazer uma maior reflexão para a pessoa que nos assistir ou nos ler, que a pessoa em situação de rua é uma pessoa como eu, como o senhor, como ele ou ela que está assistindo? Uma pessoa em situação de rua, se a gente for usar, eu sou cristão, vou usar um exemplo do Cristo, né? Jesus mesmo, ele viveu em situação de rua. Logo após o nascimento dele, ele teve que fugir de Belém para o Egito. Ele foi um migrante. Ele saiu da onde ele tinha um lar, uma casa, e morou em situação de rua. Durante 3 anos ele caminhou, né, por Jerusalém, por aqueles lugares em situação de rua. Então hoje a gente vê na população de rua famílias, como você disse, pai, mãe, devido ao desemprego, devido à falta de oportunidade de educação, de reintegração à sociedade, devido às vezes uma empresa não abrir a chance de um estágio, não abrir a chance de pegar um regresso, uma pessoa que saiu de uma fundação casa, né? E tanto que a gente tem vários profissionais, né? Na casa hoje, Manuel, a gente tem um ex-professor do Senai, que a esposa acabou ficando doente, a família não acolheu ele era casal de segunda união, e com isso ele está morando na rua, sem nada, acabou perdendo documentação, e sem documento ele não conseguia acessar os direitos que ele tem de se aposentar, de recursos, e ele acabou ficando na rua, desnorteado, e acabou, como alguns chegam pra gente e falam o quê? Muitos bebem e acabam usando droga para mascarar a fragilidade deles de viver no meio-fio. Né? Até teve um rapaz que chegou para lá e falou assim: ó, Diácono, eu bebo, porque bebo eu consigo dormir na Marquise do Comércio. Bebo eu consigo dormir e não escutar alguém que passa e me chama de vagabundo. Não conhece a minha história, não sabe o que aconteceu comigo. Há pouco tempo nós tínhamos meninos que estavam fazendo o 6º, 4º semestre de faculdade, vieram de outros lugares e acabaram ficando 3, 4 meses na rua porque não tinham vergonha de pedir ajuda para a família e também sem jeito de chegar com um nível universitário dentro de uma área social, dentro de alguma entidade e falar que queria voltar para sua casa. Como é que a pessoa que está assistindo ela pode participar dessa mudança, auxiliando esse projeto, auxiliando pessoas em situação de rua? Existe alguma forma, seja com voluntariado, com cesta básica? Sim, toda ajuda é bem-vinda, né? O pouco com Deus é muito. Nós estamos com uma mesa aqui bonita, farta, né? Do mesmo jeito que essa mesa pode alimentar só eu e você, se a gente partilhar, mais pessoas podem sentir o sabor que tem nessa mesa. A minha mãe falava muito que o pouco com Deus é muito. Você gosta de fazer uma gelatina, um doce de abóbora, pô, partilha. Um potinho que você levar faz toda a diferença. Há pouco tempo atrás eu estava administrando o ginásio municipal, no período de
junho e julho, né? Meu filho, desde os 5 anos, ajuda eu a fazer esse trabalho caritativo na rua. E ele levou minha neta para fazer essa experiência também. Ele falou: pai, o senhor me ensinou e eu queria ensinar ela. Posso? Ele pode. Deve. Para a gente olhar com um olhar diferente. E foi gostoso que um dos senhores que estava lá, o senhor João, né? Vamos falar o nome dele, João. Eu cheguei e ele estava chorando, comendo lanche e chorando. Ela distribuindo um kit de higiene, um lanche, né? E cada um no ginásio tinha uma cama e um número da cama. Eu falei: senhor João, por que o senhor está chorando? Ele falou assim: ó, Diácono, aquela menina, sua neta? Eu falei: é. Assim, então, fazia muitos anos, ele tem 63 anos, fazia muitos anos que eu não escutava uma criança chamar o meu nome. Porque na rua eu sou o homem do saco, o bicho papão. Se você não estudar, você vai ficar que nem ele. Ou quando vê alguém, ele sentado na beira de uma calçada, numa guia, a gente cata a criança, ou cata a mulher, cata aquele mais frágil, coloca do lado oposto. E ele falou assim: hoje eu escutei a sua neta me chamar meu nome 3 vezes. Ela falou comigo. Eu fazia tempo que eu não escutava uma voz de uma criança falando comigo. E eu não vou, idade de ser vou. Eu falei assim: hoje eu não me senti o homem do saco e não me senti um bicho papão. Então a gente fazer a caridade é muito simples, coisa simples. Quer dizer que uma criança conseguiu dar dignidade para um idoso, dele se sentir vô, né? Porque ela chegou para ele e simplesmente perguntou: qual cama o senhor está? Como que é o seu nome? E entregou um kit que automaticamente ela poderia simplesmente dar, mas para ele fez toda a diferença. Estávamos acolhendo em torno de 48 a 50 pessoas por dia, mas para aquele dia foi especial para o seu João. Ele pôde se sentir gente. O termo que ele usou assim: hoje, diácono, eu me senti gente quando eu escutei uma voz de uma criança perguntando o meu nome. Então, isso a gente pode fazer, isso está ao alcance de todo mundo, né? De ter um olhar diferenciado, não olhar o defeito, mas olhar o conteúdo que está lá dentro, o ser humano, o coração que bate, semelhante ao meu e ao teu, né? E é tão bonito a gente ver que dentro da dimensão religiosa, a gente vê que Jesus, na via sacra, ele caiu 3 vezes. E às vezes a gente se pensa, né? Por que ele, sendo Deus, caiu 3 vezes? Ele era Deus, ele tem força, ele é o Filho de Deus, ele é dentro da Santíssima Trindade igual ao Pai e ao Espírito. E por que quando ele está carregando a cruz, ele cai 3 vezes? Para nos mostrar, para ensinar para nós. Cair é humano, mas levantar é divino. E às vezes, para a gente se manter em pé, precisa que um sirineu apareça na vida dele. E até Jesus, sendo Jesus, ele deixou que um sirineu, alguém do mundo, pudesse carregar por um pouco o peso que era a cruz dele. Então esse povo que está no meio da rua, esse povo que passa fome, que está desempregado, né? Não julga. Tenta ser esse sirineu na vida dele, tentando estender a mão, seja do jeito que for. Se você não tiver comida, às vezes você pode dar um chiclete, uma bala, ou simplesmente, quando alguém vir te entregar um papelzinho na porta de um farol, agradece, fala assim: muito obrigado. Em relação aos projetos que hoje o senhor desenvolve, o senhor planeja expandi-los? Como que a pessoa que quiser participar do projeto com o senhor pode fazer? Eu tenho vontade, é um sonho nosso da Caritas, um sonho meu, né, como gestor hoje da Caritas, da gente tentar até fazer. Hoje na Caritas a gente tem 5 creches, né? Administramos 5 creches da prefeitura, um abrigo em Guararema para menores, né? E mais a Casa Emanuel, quer dizer Deus conosco. Eu tinha vontade na sede da Caritas, aqui no centro de Mogi, da gente tentar pegar aí um professor universitário, um professor do ensino médio que esteja aposentado, que tenha uma hora disponível, né? Alunos de faculdade que tenham um tempo disponível, para a gente fazer. Tem tanta gente precisando prestar o Enem, reforço escolar, né? Tentando fazer aí um EJA e às vezes não tem quem oriente ele, da gente fazer um plantão educacional, a gente fazer um Educa Mogi aí, um Educa Mais, da gente poder partilhar um pouco do que eu sei com quem sabe um pouquinho menos, e até aumentar as casas de acolhidas
que hoje a gente tem na região, muito pouco para a demanda que a gente tem. Só que hoje, para a gente montar uma casa de recolhida, a gente precisa de verba. Hoje o governo e a prefeitura, com parceria com a prefeitura, com o serviço social, eles dão subvenções para a gente manter. Mas até para o governo hoje vai ser reduzido os valores que são repassados para a área social, né? Vão ser reduzidos em 95%. Exatamente. Muito obrigada pela conversa, Diácono. Agradeço genuinamente. Para você assistir outros episódios do Café com Moji News, é só entrar no portalnews.com.br.